Boa noite. O primeiro-ministro Gabriel Costa definiu o Orçamento Geral do Estado para 2014 como realista. A diferença em relação ao OGE anterior é de pouco mais de 4 milhões de dólares e, segundo o chefe do governo, o esforço de contenção das despesas públicas vai continuar. Com uma diferença ligeira de pouco mais de 4 milhões de dólares sobre o orçamento do ano anterior, o primeiro-ministro considera este OGE como realista, defendendo, no entanto, a necessidade de continuar com o programa de esforço de contenção das despesas públicas. Orçamento que não difere muito do orçamento anterior. Como sabe, nós temos presentes, não é? Portanto, as grandes linhas de força do orçamento anterior que incidiu exatamente na questão que se prende, portanto, com o combate que nós temos que fazer à pobreza, a questão da educação, a questão da saúde, a questão da criação, portanto, de emprego. Nós, relativamente ao teto, não há uma alteração substancial relativamente ao teto. Nós temos, portanto, um teto na ordem de 2,9 mil milhões de dobras. Nós temos feito um esforço de contenção das despesas públicas, o saneamento das finanças públicas, e esse esforço tem sido compensado na medida em que, a nível dos nossos parceiros, sobretudo multilaterais, esse esforço tem sido apreciado. Não é? Nós tivemos, durante o orçamento de 2013, a tarefa de implementar as carreiras a nível da saúde e a nível da educação. É claro que isso significou um esforço bastante grande em termos de despesas correntes. Nós fomos mesmo para além daquilo que estava previsto, não é? Com uma massa salarial que representa 50% das receitas arrecadadas, o primeiro-ministro considera que é preciso prosseguir no esforço de arrecadação de receitas, sobretudo quando há compromissos assumidos no âmbito das recentes reivindicações dos profissionais da saúde e educação. O governo reconhece que as promessas feitas durante o exercício econômico de 2013 não corresponderam às expectativas, porque as ajudas externas não chegaram. Tanto a nível de investimentos, claro que comparativamente ao orçamento do ano de 2013 tivemos algumas dificuldades que não omitimos. A ajuda pública ao desenvolvimento continua a diminuir. Isso fez com que determinadas tarefas que nós tínhamos programado para o 2013 não foram executadas, né, em termos de investimentos, quer a nível dos distritos, a nível das infraestruturas, mas há sinais bastante positivos relativamente aos acordos financeiros celebrados com alguns parceiros. Mas, para o exercício econômico de 2014, o governo mostra-se otimista. Continuamos a persistir nessa via, na nossa cooperação Sul-Sul. Nós, aqui a nível interno, demos sinais significativos relativamente à melhoria do ambiente de negócios. Vamos prosseguir nessa via, portanto, claro está que a reforma do sistema judicial é uma das componentes da melhoria do ambiente de negócios, mas, sobretudo, devemos contar com os nossos próprios esforços internos. Não é? Nós continuamos a depender efetivamente do exterior. Esse orçamento, a mesma, depende em 90% do exterior. Nós vamos reiterar, portanto, reiteramos aqui a nossa vontade, o nosso desejo de uma diplomacia, digamos, económica, cutilante, para que efetivamente tenhamos maior ajuda, mas acho que, sobretudo, o esforço que devemos fazer, o maior esforço que devemos fazer é o da criação de condições para que nós possamos atrair investimentos em várias áreas.
O Orçamento Geral do Estado para 2014, entregue ontem na Assembleia Nacional. O governo santomense está em negociações com algumas empresas petrolíferas para substituir a Total, que há cerca de 2 meses decidiu abandonar a exploração do Bloco 1 na zona de desenvolvimento conjunto entre São Tomé e Príncipe e a Nigéria. O abandono pela Total da exploração do Bloco 1 motivou uma reação negativa dos parceiros. Uma má notícia numa altura em que o Executivo precisa de 90 milhões de dólares para implementar o plano de ações prioritárias para o período de 2013-2016 e cuja materialização depende da ajuda dos doadores. Vocês sabem que quando a Total anunciou a saída do Bloco 1 da zona de exploração conjunta com a Nigéria, isso provocou, portanto, a reação quer dos nossos parceiros bilaterais, quer de parceiros multilaterais, na medida em que o que estava previsto era que em 2015 nós teríamos, portanto, receitas provenientes da exploração petrolífera. Infelizmente houve essa retirada, mas o governo não está desarmado, como vocês já tiveram a ocasião de verificar, relativamente a essa questão. Há outras soluções alternativas. Estamos em contacto com outras operadoras interessadas, não da mesma dimensão da Total, mas operadoras que poderão prosseguir tarefas na zona de exploração conjunta. Por outro lado, nós temos também na nossa zona económica exclusiva possibilidades de parcerias de exploração, maiormente com a Guiné Equatorial, como nós dissemos, e dessas parcerias poderão resultar, efetivamente, recursos significativos para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. O orçamento para o próximo ano, segundo Gabriel Costa, vai ser financiado em partes por receitas petrolíferas. E quando recebemos bónus de assinatura, portanto, esses bónus de assinaturas, portanto, vão permitir que nós possamos ter algum recurso para financiar o orçamento. Uma delegação chefiada pelo presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, deixou na manhã de hoje o país com destino a Luanda para participar nos trabalhos da 4ª reunião do Parlamento da CPLP, que decorrerá de 4 a 7 de novembro. O evento, que se realiza sob o lema Cultura de Paz na CPLP, tem como objetivo o reforço da amizade e de cooperação interparlamentar entre os Estados-membros da comunidade no âmbito da sua estratégia de promoção da paz e segurança mundiais. Os delegados da 4ª reunião do Parlamento da CPLP vão discutir, entre outros assuntos, o projeto de estatuto e regimento interno da AP-CPLP e o plano de atividades da organização até 2015. A reunião vai igualmente debater temas como a democracia, a estabilidade política e desenvolvimento, integração política e economia no espaço lusófono e estabilidade das instituições políticas. Políticas comuns de boa governação, segurança nas novas tecnologias, exploração de recursos naturais e ambiente, segurança social nos países da CPLP são outros temas que serão abordados no evento. À margem deste encontro, realizar-se-á a reunião da Rede das Mulheres Parlamentares da CPLP, cujo objetivo é o reforço das estratégias de atuação comum, visando o fortalecimento das ações da AP-CPLP. Uma equipa técnica belga deverá chegar ao país este mês para instalar os equipamentos de segurança marítima. A informação foi avançada pelo embaixador da Bélgica, que foi ontem recebido pela Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. O governo belga deu já aqui 5 anos empréstimo, pode dizer assim, um crédito para comprar equipamentos de telecomunicações para permitir aos navios que têm problema na navegação nas águas territoriais são-tomenses de emitir um SOS. Com os equipamentos, as autoridades navais são-tomenses serão capazes de identificar e de localizar de onde vêm esses sinais da ajuda.
Sim, isso quer dizer que a Bélgica vai reforçar esta cooperação em termos de segurança marítima. Mas é um projeto na sua fase final, é um projeto onde temos tido alguns problemas, mas que vão ser resolvidos agora. Ao início do mês de novembro, uma equipa técnica chegará aqui em São Tomé para fazer testes ao material, instalar e esperamos que tudo funcionará bem. O projeto do Sistema de Vigilância, Mediação, Notificação e Verificação às Mudanças Climáticas recebeu hoje um lote de equipamentos informáticos e de escritório. O Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas participou no ato da entrega. Lutar contra o aquecimento climático provocado pelas emissões de gases com efeito de estufa é o objetivo do projeto do Sistema de Vigilância, Medição, Notificação e Verificação SMNV. Iniciado em maio de 2012 e com término em junho de 2014, o programa está sob a proteção da Comissão das Florestas dos países da África Central. Levar a cabo um conjunto de atividades, do seu ponto de vista institucional e do seu ponto de vista científico, para poder diminuir as emissões dos gases com efeito de estufa. Portanto, são iniciativas dentro da Convenção das Nações Unidas contra as Mudanças Climáticas, que o país também é membro, assinou isso, portanto, em 1992 e ratificou, portanto, 6 anos depois. E são compromissos que Santo Tomé tem, embora, portanto, das polémicas à volta, portanto, da desflorestação, não só a nível nacional como a nível mundial. Portanto, são compromissos, portanto, que Santo Tomé tem que fazer, que algumas atividades do Avante devem optar pela redução dos gases com efeito de estufa. No quadro do projeto, já foram realizadas algumas ações, como o ateliê de formação com abordagem para os países da Bacia do Congo, onde intervieram parceiros de vários setores e ONGs do país que trabalham para a redução de gases com efeito de estufa. Para sua melhor concretização, o setor responsável pelo programa recebeu um conjunto de materiais de escritório e informático. Esses materiais são materiais que vão reforçar, portanto, a capacidade técnica e logística da célula de coordenação e do consultor e a sua equipa da FAO, digamos, que é a agência que está a ajudar, portanto, na implementação desse projeto. Portanto, são materiais de escritório, entram mesas, cadeiras, computadores ligados à internet para facilitar, portanto, a comunicação com a equipa técnica sediada, portanto, em Yaoundé, e os atores que fazem parte direta ou indiretamente, portanto, do projeto. Quero que isso seja diretamente proporcional, porque de vez em quando assistimos ali ao nível do país que mesmo melhorando as condições de trabalho, mas não temos uma melhor prestação. Eu quero que isso seja diretamente proporcional, como quem diz, quanto melhor for as condições de trabalho, para que a prestação também seja sempre melhor. Logo, é um desafio que nós lançamos à equipa da Direção das Florestas, tendo já a melhoria das condições de trabalho, que num futuro breve possamos vir ter também a melhoria do nível de prestação da equipa técnica da Direção das Florestas. Até ao final, espera-se que sejam alcançados os objetivos traçados, como a elaboração do plano de prontidão de São Tomé e Príncipe para o mecanismo de redução do efeito de estufa, o sistema de seguimento e a submissão de um conjunto de projetos relacionados com as florestas ao Fundo Florestal da Bacia do Congo. Terminou ontem a Feira dos Produtos de Informática e Comunicação, realizada pela Embaixada da República da China, Taiwan. A entidade organizadora do evento considera que a feira correspondeu às expectativas. A Feira de Comunicação Informática atraiu muitos curiosos e interessados pelas novas tecnologias. Podia-se ver de pendrives a um conjunto de aparelhos de vigilância a preços ligeiramente mais baratos. Houve quem comprou ou encomendou alguma coisa, mas houve quem se deslocou ao local para participar no sorteio ambicioso organizado pela Embaixada de Taiwan, o protagonista do evento que terminou ontem.
Essa feira é muito importante, que nós queremos que os investimentos em dois países podem correr bem, também na área, especialmente na área de informática e comunicação. Queremos uma cooperação mais estreita nessa área. Acho que foi um sucesso, como você viu, toda a gente vem cá participar nessa atividade de sorteio e também todos os dias vieram muitas pessoas a participar nessa feira. Por isso que eu acho que fez um bom sucesso. Com uma nota positiva atribuída pelo embaixador Jacques Chen, esta feira de informática e comunicação não poderia ter terminado melhor. Foram sorteados 2 computadores, um telefone móvel bem avançado, carne seca e bolos taiwaneses. Os materiais informáticos chegavam até 30 milhões de dólares. Os vencedores dos 2 maiores prémios não compareceram ao sorteio, mas poderá reclamar os prémios na embaixada. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria considerou a iniciativa muito boa para o reforço da cooperação entre os 2 países. Esta ação, o que tem de mais importante é estabelecer laços de cooperação e amizade entre 2 países, a China, Taiwan e São Tomé e Príncipe, os povos desses países, os empresários desses países, porque os expositores que cá estiveram, para além dos taiwaneses, também tiveram expositores são-tomenses. Ora, isto deve-se repetir muitas vezes, não só com os taiwaneses, mas com outros países e, o melhor, com outros operadores econômicos, fabricantes de outros países, de forma que São Tomé e Príncipe seja conhecida, que as pessoas tenham em São Tomé um país onde se pode efetivamente fazer negócios com toda a tranquilidade. No próximo ano, a Embaixada espera poder realizar uma com maior dimensão e que sirva para a atração de investimentos dos operadores econômicos de Taiwan. Foram impulsados hoje os membros da Comissão Eleitoral Distrital que irão apoiar nos trabalhos do recenseamento eleitoral que já começou. O ato aconteceu na Câmara Distrital de Cantagalo. O impulsamento dos membros da Comissão Eleitoral Distrital pelo representante da Comissão Eleitoral Nacional marca a partida o início da realização dos trabalhos de recenseamento eleitoral da população. É uma cerimônia com a qual nós iniciamos os trabalhos do funcionamento da Comissão Eleitoral neste período que vai de 1 de novembro até 30 de maio de 2014. E com esse ato é para dizer ao público que o recenseamento eleitoral nacional no país arrancou hoje. As atividades de recenseamento que dão agora início deverão terminar no dia 31 de maio do próximo ano, altura em que deverá estar tudo a se prontificar para a realização das eleições. Segundo o secretário da Comissão Eleitoral Nacional, o governo já colocou à disposição uma parte da verba para a realização dos trabalhos. O presidente impulsado da Comissão Eleitoral Distrital de Cantagalo mostra-se pronto para começar a trabalhar. Pode contar com todo o nosso desempenho. Nós prometemos fazer tudo que temos tido feito nos anos anteriores para que o nosso distrito de Cantagalo permanecesse na vanguarda e tem permanecido e vamos desempenhar sempre com esse espírito de camaradagem, um por todos, todos por um, com trocas de experiências entre um e outro, transmitir o saber de um para o outro e para que nós possamos chegar ao porto certo. Uma comissão eleitoral distrital semelhante será eleita em todos os distritos do país. Uma comissão nacional esteve reunida ontem com um consultor da União Europeia para ultimar o processo de adesão de São Tomé e Príncipe a um programa de apoio ao desenvolvimento da África Central. O programa insere-se na dinâmica tendente a estabelecer um acordo de parceria entre a sub-região e a União Europeia.
Os países da África Central estão a ultimar o processo de acordo de parceria econômica com a União Europeia, iniciado em 2001, mas que até agora não foi assinado. Retomado em 2012, o processo está na sua fase final de elaboração e é neste sentido que o consultor da União Europeia, depois de passar por vários países da África Central, veio a São Tomé e Príncipe, onde reuniu ontem com a Comissão de Negociação Comercial para ultimar o programa que o país apresentou. Enquadra-se naquilo que é o nível de negociações com a União Europeia, ou, por outro lado, podemos dizer, os acordos de parceria econômica. Portanto, a quando de início desse processo, salvo erro em 2001, os países menos avançados sentiram a necessidade que, para além da parte comercial, devia surgir nos APE a vertente desenvolvimento dos países. Logo, criou-se o programa regional de ajuda, de acompanhamento ao desenvolvimento, que nós chamamos de PRADA. Projetos que vão de encontro ao reforço da capacidade de produção local, projetos ligados a infraestruturas viradas para o comércio, como o Porto, são dentre outros que foram identificados neste ateliê e que vão certamente complementar o documento que São Tomé e Príncipe já enviou para o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da África Central, PRADA. Nós já identificamos as opções prioritárias no domínio da capacidade de produção. Identificamos outros projetos que São Tomé e Príncipe pode colocar no PRADA, como a melhoria das capacidades das empresas para efetivamente permiti-las fazer concorrência com outras. A outra questão é ligada a infraestruturas. Estou a falar de infraestruturas comerciais, como por exemplo o Porto, para permitir o processo de importação e exportação de produtos de um lado para outro. Depois de concluído todo o processo ao nível dos países da região da África Central, PRADA será submetido à Comissão Europeia, caso for aprovado e assinado. Para além de permitir uma troca comercial efetiva, a União Europeia vai financiar projetos de desenvolvimento submetidos pelos países da Comunidade Econômica da África Central. O ensino pré-escolar terá um novo programa curricular a partir do próximo ano. O projeto, concebido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, foi testado esta semana em São Tomé e Príncipe. A parceria que iniciou em fevereiro deste ano, envolvendo o Ministério da Educação, Cultura e Formação, UNICEF e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, já começou a dar fruto. 6 meses depois da primeira missão a São Tomé e Príncipe, Eliane Jordi e Rita Couto regressaram para apresentar às autoridades nacionais o projeto do programa curricular do ensino pré-escolar que criaram para o país. Realizamos uma testagem piloto do currículo em 3 escolas, distribuídas ao longo da ilha, e eu posso dizer que sobre esse trabalho desenvolvido essa semana foi um trabalho bastante produtivo, que por certo vai influenciar e muito a continuidade do trabalho que nós estamos desenvolvendo, e toda a formatação de documentos, de materiais didáticos e da própria base curricular para a educação infantil de 3, 4 e 5 anos. A previsão é ter o documento acabado em janeiro do próximo ano e começar a sua implementação em fevereiro. Para permitir a sua disseminação por todo o país dentro de 2 anos, os técnicos brasileiros iniciaram um programa de formação dos educadores e que terá sua continuidade à distância através de videoconferência. Nós não temos quadros especializados no domínio da educação infantil. Vamos aproveitar os recursos que a PUC tem, associado às novas tecnologias. Portanto, vamos montar um sistema de formação à distância e presencial para permitir que os nossos educadores estejam todos eles habilitados para o relançamento deste novo currículo. Ainda no quadro da cooperação com o Ministério da Educação, Cultura e Formação, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro ofertou ao Programa Nacional de Saúde e Alimentação Escolar, PNASE, kits para a higiene bucal das crianças na escola. Trouxemos conosco um kit de cerca de 240 kits de higiene bucal para oferecer
as escolas que nós fizemos visita. Esse kit, né, é composto de uma pasta, uma escova, fio dental e uma placa reveladora. Na realidade, é um kit que resulta de um esforço de um grupo de pessoas que quiseram apoiar a nossa vinda. Nós trouxemos para oferecer às escolas num movimento relacionado à educação e também perpassando por um viés relacionado à cidadania e à saúde. 240 kits oferecidos pelo PUC irão servir às nossas crianças, as escolas já identificadas. Temos um grupo de sensibilização. Esse grupo irá trabalhar com estes instrumentos. Os professores, iremos incorporar os professores, diretores das escolas, a fazer entrega desses instrumentos, de modo que esses instrumentos sejam proveitosos para o bem das nossas crianças. O governo dinamiza a educação pré-escolar no país através da cooperação multilateral com o Brasil. É tudo. Obrigada por nos terem acompanhado. Nós voltamos amanhã. Boa noite.